Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Alessandra Salles do canal Licitação Descomplicada, trazendo mais um tema para nossa reflexão. Dessa vez sobre convênios públicos e essas nomenclaturas, concedente, convenente, interveniente. Como é que eu utilizo essa nomenclatura a partir dos meus atores envolvidos? E o contrato de repasse? Muitos me perguntam, mas tem essa palavra contrato, é relacionado ao convênio e eu utilizo a mesma nomenclatura? É uma questão bem tranquila, simples até, mas não menos importante. Então vamos lá, essa nomenclatura eu particularmente conheço nos convênios e nos contratos de repasse realizados pelo governo federal. Está lá no decreto que regulamenta a plataforma Mais Brasil, o antigo, sistema Siconv, que ainda continua sendo rodado, que é o sistema de convênios, e traz toda essa forma de transferência de recursos federais para o seu convênio, quer sejam estados, municípios, Distrito Federal ou também entidades sem fins lucrativos, também é possível. E essa plataforma, ela traz os convênios de forma mais transparente, absolutamente eletrônico, de controle mais fácil e claro para todos, principalmente concedente, convenente. Existe um tutorial e eu deixei ele aqui, olha, plataforma maisbrasil.gov.br/ajuda/tutoriais, que é muito bacana, explica no detalhamento todas as suas fases, cadastramento, programas, propostas, a execução que começa com as contas bancárias, depois com formalização de convênios e assim vai. Então, fica aqui a sugestão até para vocês visitarem, conhecerem essa plataforma para quem não conhece. É adotada para convênios, contrato de repasse, termos de parceria, que são com as organizações da sociedade civil de interesse público, CIPs, termo de fomento de colaboração, que é do marco regulatório das organizações da sociedade civil, OSC, mas não é utilizado para os contratos de gestão firmados pelas organizações sociais, tá bom? Então vamos lá. Convênio é sempre, aqui no nosso exemplo, firmado entre União, Estado, Município, Distrito Federal. A nomenclatura utilizada neste convênio é concedente à União e convenente os demais órgãos, os demais entes federativos. Concedente é aquele que transfere recursos para a execução de determinado convênio. Por isso esse nome, concedente. E convenente é aquele que recebe esse recurso, e também tem recurso dele próprio, a gente já vai ver, para a realização do programa, projeto, atividade ou evento que foi firmado por este convênio. Pode ser feito tanto por órgão, entidade, administração pública direta e indireta de qualquer das esferas de governo, dos entes federativos, como por entidade privada sem fins lucrativos. O governo federal, a plataforma Mais Brasil, também admite a possibilidade de convênios diretos com essas entidades do terceiro setor. Eu tenho a transferência de recursos do governo federal, mas também tenho a contrapartida, é o recurso financeiro desse ente federativo, digamos assim, receptor. É uma parcela de colaboração financeira do convenente para a execução desse objeto. Também tenho, trabalho com essas duas ferramentas. E essa verificação da contrapartida é sempre vista a partir da compatibilidade da capacidade financeira desse convenente de acordo com o seu índice de desenvolvimento urbano. Então, também é possível. E a pessoa do interveniente? Interveniente é uma pessoa deste ente federativo específico que está recebendo esses recursos, que vai ser o executor deste convênio, e
esta pessoa, seja órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta de qualquer das esferas de governo ou da entidade privada, que participe nesse convênio para manifestar consentimento ou também para assumir obrigações em nome próprio. Esse interveniente também é possível do lado da União também. Eu particularmente não me lembro de nenhum caso específico, prático, mas também é possível. Quando não tiver a delegação de competência, né, desse estado, desse município, Distrito Federal, para algum órgão específico, a plataforma Mais Brasil, ela exige com que o prefeito, o governador, eles venham como o interveniente destas pessoas jurídicas, tá bom? Então, isso é sempre importante lembrar. Trouxe um exemplo aqui, vamos fazer de conta que a gente está trabalhando aqui com algum curso, por exemplo, online, curso EAD. E existe esse programa lá na União, né, isso é importante no governo federal, e o governo federal, após análise das propostas, concorda com essa transferência de recursos. Então, vamos imaginar que aqui o conveniente seja uma universidade estadual, por exemplo, e ela vai ter como interveniência o seu próprio departamento de linguística, que é quem cuida desses EAD. Vai ter lá a sua contrapartida, né? E é assim que se formaliza a figura do concedente, do convenente e do interveniente. Eu até coloquei aqui clarinho, pode ser que a União ela não trabalhe ou não trate direto essa, até por conta da fiscalização e da prestação de contas, né, que vai ser feita pelo convenente, ela não trabalhe direto, o ministério que será o responsável por esse convênio, mas por uma interveniência, por exemplo, da sua Escola Nacional da Administração Pública, da ENAP, né? Eu nunca vi, mas é plenamente possível. E o contrato de repasse. O que é esse contrato de repasse? O contrato de repasse também é um instrumento utilizado para a transferência de recursos do governo federal, por exemplo, aqui, né, a gente está dentro dessa mesma linguagem da plataforma Mais Brasil, para estados, municípios e Distrito Federal. Só que, qual que é a diferença do contrato de repasse com o convênio? A diferença está aqui, é instituída, nomeada, digamos assim, uma instituição financeira da União para que se valha deste repasse ao convenente. Isto já está lá no programa, quando a União idealiza todos os seus programas em várias áreas, hein, galerinha? Pode ser na educação, pode ser na saúde, pode ser infraestrutura, pode ser assistência social, esportes, cultura. Então, em qualquer área, né? Quando é desenvolvido esse programa, geralmente já é dito quem será essa instituição financeira. Eu falei uma coisa errada, né? Na verdade, eu estou pensando no convenente por conta do convênio, mas aqui muda a nomenclatura, né? Eu assumo a nomenclatura de contratante, a União, e de contratado, este convenente, né? Então, o que seria lá no convênio, né? O receptor destes recursos públicos, que é o convenente nos convênios, aqui ele assume a nomenclatura de contratado. Né? Então, olha lá, órgão ou entidade da administração pública federal, que, direta ou indireta, que pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento por intermédio de instituição financeira. Essa instituição financeira leva o nome de mandatária, ok? Para a celebração do contrato de repasse. E o contratado é aquele que recebe. Aqui está dito que é inclusive a entidade sem fins lucrativos com a administração federal. Consultando recentemente a plataforma Mais Brasil, eu não consegui encontrar essa figura do contrato de repasse por intermédio da mandatária, da instituição financeira para o terceiro setor. Isso tudo vai depender da regulamentação do programa que estiver sendo tratado. Né? Então, aqui fica a dica para o terceiro setor, para sempre estar consultando lá na ferramenta da plataforma Mais Brasil, se há ou não essa possibilidade desse contrato de repasse.
pelo que eu percebi, seria somente mesmo na forma de convênios a participação desse terceiro setor. Uma questão, só para chamar aqui um pouquinho a atenção de vocês, com relação aos convênios, muito cuidado com o lançamento de interveniente. Eu particularmente não conheço um caso assim, mas quis contextualizar aqui com vocês. Vamos imaginar que esse interveniente aqui, Social Pesquisa Limitada, total fictício, ele assuma obrigações e que praticamente ele vai assumir a execução do convênio na integralidade. Muito cuidado com isso. Primeiro porque se fosse aqui a administração pública, seria possível desde que ela licitasse. E ainda assim não é o convênio pela integralidade, né? São parcelas dele. Agora, quando eu tenho o convenente, que é uma entidade sem fins lucrativos do terceiro setor, eu ter um interveniente que vá executar esse objeto, é como se eu estivesse fazendo a transposição da pessoa jurídica e eu não estaria respeitando a condição personalíssima que tem o convênio também, assim como qualquer contrato, né? Então precisa tomar cuidado com isso. E uma segunda questão é o uso da palavra nomenclatura conveniado. Existe, principalmente naqueles nossos convênios, que é o nosso métier do dia a dia, né, de estados, municípios, Distrito Federal, né, com o terceiro setor. Então, geralmente, esses ajustes se utiliza essa nomenclatura de convenente e conveniado, né? Existem outras nomenclaturas, poder público, e do outro lado, entidade privada, sem fins lucrativos, óbvio, né? Ou município e apenas entidade, ou parceiro público e parceira privada. Existe também pelo nome, né? Município e o primeiro nome dessa entidade do terceiro setor. Então, não existe uma regrinha. Hoje se está utilizando muito o termo parcerias, não se fala mais em convênio. Trago aqui uma súmula para fechar essa nossa análise do Tribunal de Contas da União, muito interessante, a 230. Esse verbete, essa súmula diz o quê? Compete ao prefeito sucessor apresentar a prestação de contas referente aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito e o prazo para adimplemento dessa obrigação vencer ou já estiver vencido no período de gestão do próprio mandatário sucessor atual, por exemplo, ou na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando o resguardo do patrimônio público. Foi extraído aqui de um acordo super recente, 206 de 2020, óbvio, de uma repetição da jurisprudência lá junto ao Tribunal de Contas da União, que motivou a edição dessa súmula 230. É isso que tinha para apresentar com relação a essa dúvida muito constante. Fica aqui a dica para reflexão, como que eu utilizo essas nomenclaturas para os atores envolvidos nos convênios e no contrato de repasse, aqui numa figura muito própria do governo federal, mas de novo, é possível até que algum estado brasileiro também utilize essa mesma nomenclatura nos seus convênios. Basta verificar a legislação de regência de cada ente da Federação Brasileira. Tá bom? Até a próxima, espero que vocês tenham gostado.